Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, espíritas ou simpatizantes da nossa doutrina consoladora. Estamos aqui em mais um encontro virtual, esperando que seja proveitoso para todos. Então, vamos começar a conectar com a música, com o nosso interior, com os nossos mentores, com as intenções que nós queremos passar através da sessão de preces e radiações, e o tema de hoje que será a educação dos sentimentos. Eu já algumas semanas atrás fiz a indicação do livro do professor Jason Camargo, então por isso que eu não o trouxe aqui, né? Nós vamos falar não com a profundidade tratada no livro, né? De uma maneira mais rápida, em poucos minutos, né? Então eu recomendo novamente que leiam aquele livro e as obras depois que eu vou dar uma indicação aqui mais ao final, tá? Então, nesse espírito de amor, de fé, de esperança, de muita coragem, determinação, nesses momentos que estamos passando, vamos respirar fundo, soltar nossos braços, pernas e conectar então com o mundo maior. E aí vamos ver então qual o anjo que foi destinado para esta ocasião e para nossa semana. Vamos ver. É o anjo da comunicação. Nós estamos em plena era das comunicações, né? E a comunicação é muito importante também sob o aspecto espiritual, né? Porque só através das trocas é que nós vamos crescer, educar os nossos sentimentos, fazer a nossa reforma íntima, né? Então, o anjo da comunicação diz o seguinte: quando encontramos alguém e nos conectamos com a sua luz interior, permitimos que a mais fluida comunicação aconteça, seja com palavras, com gestos, com um sorriso, um olhar ou através do silêncio. A comunicação que surge da alma irradia interação e sincronicidade em nossas vidas. E a frase que o anjo da comunicação nos deixa é a seguinte, a reflexão, né? Expresso claramente no mundo a voz e a sabedoria do meu coração. Expresso claramente no mundo a voz e a sabedoria do meu coração. Então, vamos exercitar cada vez mais a comunicação e a sabedoria. Pessoal, eu não sou uma declamadora, mas eu encontrei um poema do espírito Castro Alves que fala Brasil hoje, embora foi escrita há muito tempo atrás, né? Mas eu achei interessante algumas colocações, gostaria de botar aqui antes da sessão de preces e radiações, né? Que diz assim: foge o século da lua, escoam-se 2 milênios, de santos heróis e gênios, com Cristo ensinando o amor, mas o ódio continua e agarra ao chão da terra, no torvo dragão da guerra, por monstro devorador. A inteligência remoça, a ideia da liberdade sem que o poder a degrade. Tombamos mitos, caem reis. No entanto, quando se esboça a união do povo a povo, explode a guerra de novo quebrando as leis. Desde Atenas se promove um mundo claro e perfeito. Roma estatuiu o direito, mas varrendo a floração da França de 89, rugem na grande chacina o terror, a guilhotina e a batalha da opressão. Aos clarões da nova era, milhões de cérebros agem, a ciência quer passagem para acender o porvir. O templo ávido espera, o atrito vibra no ar, o mundo roga avançar, clama a guerra destruir. Tanto progresso se espalha, agiganta-se a cultura, a terra sofre insegura no temor do próprio fim. Contudo, sobre a metralha, Cristo na luz que ele encerra, repete às nações da terra, amai-vos e vinde a mim. Espíritos benfeitores, no Brasil perante o mundo, tocado de amor profundo, retomam do grande além e entre ocultos resplendores,
dissolvem tantas primevas, rompendo os grilhões das trevas na forja viva do bem. Por isso agora, ante a luta, que em fogo se reinicia, sonhando nova harmonia, na fé que se nos reluz, de polo a polo se escuta, onde a voz dos céus alcança, que o futuro da esperança pertence ao Brasil da paz. Então, foi um poemazinho curtinho, para passar um pouco daquela ideia de que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, apesar de tudo que nós vemos à nossa volta acontecendo, que parece o contrário, né? Mas nós estamos vivendo uma transição planetária e o Brasil, com a destinação que teve, desde os seus primórdios, desde a descoberta da América, desde a chegada de Cabral aqui, tudo foi planejado no mundo espiritual para que fôssemos então, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E não é por nada que nós temos aqui uma espiritualidade muito grande reinando. Nós exportamos até médiuns para fora, né? Embora o espiritismo surgiu mais na França, né? Mas ele floresceu aqui mesmo no Brasil. Né? Vamos então agora, nesse momento de reflexão interna, de paz, de harmonia, sobre os efeitos benéficos da música, fazer a nossa sessão de prece e radiações. Dizendo: queridos irmãos, sejam bem-vindos a estes trabalhos espirituais de amor, saúde e paz. Neste momento, vamos orar e irradiar com o auxílio dos protetores espirituais por todos, desencarnados, encarnados, presentes ou não presentes, aqui doentes e aflitos, por nossos lares e todos os nossos campos em que atuamos na jornada terrena. Prece de abertura. Pai eterno, ensina-nos a te compreender, a fim de servirmos melhor e para que as bênçãos que nos concedes fluam por nós em favor de todos que nos compartilham esta existência terrena. Que Jesus, o Mestre amigo, esteja presente nos atos de cada cristão que ama, ampara e serve em seu nome. Pela vida eterna, oportunidade sagrada que nos concedestes para que possamos praticar os ensinamentos por ti deixados. Enfim, Pai, dai-nos a iluminação, o discernimento entre o bem e o mal, para que cada dia a renovação se faça em nosso espírito, para sermos merecedores da vossa bondade, justiça e amor. E envolvido, então, por esses fluidos salutares, benéficos, perispirituais, façamos um singelo tributo aos nossos entes queridos que estão desencarnando e que já desencarnaram. Prece por eles. Que o nosso amor envolva os nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual ou agora desencarnando, aliviando as saudades na prece que consola, felicita e harmoniza, na certeza do reencontro dessas almas no futuro. Senhor Jesus, doce e meigo mestre, sob tuas mãos fortes e amigas, não os desampare, onde alguns vagueiam carentes de luz, esteja lá presente, que todos possam ser levados à senda florida, buscando perfumar as suas consciências na busca do amor, do perdão, da humildade, da aceitação e da paz de espírito. Que assim seja. Prece pelos doentes e por todas as nossas aflições, sejam elas de quaisquer naturezas. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, como criaturas pedintes que somos, rogamos pela vossa luz para todos aqueles que sofrem e ainda se debatem na escuridão pelos inúmeros defeitos e imperfeições e pelas dificuldades dessa vida terrena em meio a esta pandemia. Ó Jesus, aqui tens as nossas mãos, elas estão oferecidas a Ti. Faz com que elas sejam um amparo e o remédio para aqueles que, esquecidos das Tuas mãos, deprimidos, sofrendo ou mutilados, diante das doenças, da dependência dos vícios que atraíram para si, da miséria, dos desconfortos, encontre o consolo e o alívio de suas dores. Agora vamos pedir pelos nossos lares e os nossos companheiros de jornada. Mentalizemos então a nossa casa e todos os nossos familiares, né?
E peça por peça a gente vai imaginando aquela limpeza fluídica como uma limpeza que a gente faz fisicamente. E junto com isso também a gente vai irradiar também para a saúde, para os nossos órgãos físicos e perispirituais. E para isso, então, nós vamos mentalizar o nosso chakra coronário, o nosso chakra frontal, o nosso chakra laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico e genésico, né? Os 7 chakras enviando luzes, né? Azuis, verdes, brancas, luzes como remédios, né? Então não permita, Senhor, que deixemos alguém sofrer ao nosso lado por não encontrarmos meios de auxiliá-los. Abençoe e limpa os nossos lares de toda negatividade, assim como os nossos corpos, as energias enfermiças, descrenças, deixando só fluidos benéficos de amor, união, entendimento e fraternidade. Rogamos ao Divino Amigo que nos permita sempre a comunhão de afeto, ternura e compaixão. Que o nosso lar seja um refúgio pacífico, aquele cadinho redentor, com sentimentos e lembranças gratificantes a nos unir. Que assim seja. Agora, então, a prece de agradecimento final. Aproximando esses momentos que encerram a nossa sessão de preces e radiações, oremos pela cura mundial e pela paz mundial, que se derrame sobre nós com a certeza que a estrada da doutrina espírita, do luminoso farol do Evangelho, irá nos guiar pelas trilhas do bem até os braços do Pai, navegando nas águas tranquilas da paz do vosso oceano de amor. Jesus, Senhor dos Mestres, que diriges o movimento de espiritualização que se opera nessa nova era, na era do Espírito, né? Estende teu olhar dadivoso sobre todos os que imploram a tua assistência. Por fim, queremos agradecer a inefável proteção e companhia, hoje e sempre, dos nossos guias, mentores, protetores, anjos guardiões, como a gente queira chamar, para a conquista da calma, do equilíbrio, da paciência, do perdão, da esperança, da resiliência por todos os dias da nossa existência. E vamos então, num silêncio amoroso e respeitoso, né, fazer então um Pai Nosso, né, e alguma outra oração da nossa preferência, mentalmente, antes que nós comecemos o nosso assunto de hoje. E o nosso assunto, tema escolhido, né, e a forma como ele será desenvolvido tem muito a ver com as necessidades de iniciar uma campanha do espiritismo por dentro da gente, né? Como nos diz o espírito do Eurípides Barçanufo, né, que foi um grande médium, responsável pela evangelização também de crianças e tudo, que escreveu inúmeras obras, né? É de fundamental importância o enfrentamento de cada um de nós com nós mesmos, né? Conscientizando-nos que a doutrina consoladora, a doutrina espírita, veio para nos ensinar, disciplinar, tomar conhecimento. É uma doutrina que fala do amai-vos e instruí-vos. Qual é outra doutrina que prega o ensino, né? Então, nos ensinar a conquistar a felicidade a partir do reconhecimento do real inimigo que nos dificulta a vitória, que nos dificulta a jornada terrena, que é essa dupla, né, do egoísmo e do orgulho, adotado pela grande maioria de nós como mecanismo de defesa das nossas fraquezas, né? A nossa esperança é de que todos saiamos informados dessa realidade, nos conscientizemos usando a informação sempre como ferramenta para a nossa transformação interior. Então nós vamos educar os nossos sentimentos enquanto estamos aqui nessa jornada terrena, né? E dessa forma, então, nós vamos tentar sensibilizar corações para a nossa arte de ser feliz. Porque Jesus já dizia, né, que o reino dele não era deste mundo. Portanto, a felicidade plena não é deste mundo. Mas nós também podemos tornar a nossa jornada uma jornada um pouco mais, né, edificante, um pouco mais prazerosa, né, um pouco melhor se nós soubermos educar os nossos sentimentos. A nossa esperança é de que todos, então,
saiamos daqui melhores sempre do que quando chegamos, né? Somos movidos a sentimentos, né? Então, isso não é novidade para ninguém. Sentimentos positivos e, ora, sentimentos negativos. Os que nos elevam e os que nos afugentam, né? Os que nos dão progresso e que nos fazem retroceder também. Eles estão em nós e fazem parte de nós, né? Não tocamos, não vemos, mas sentimentos são uma força íntima que movem as nossas ações e a maneira como nós lidamos com eles, com as pessoas à nossa volta, através deles, é que vai fazer a diferença. E nós viemos aqui para este plano para fazer a diferença junto às outras pessoas. E não para fazer do mesmo, e nem para ficar estagnados, né? Então, mas como nós vamos administrar tudo isso para investir numa qualidade de vida satisfatória, né? Aí que está a grande eureka, né? Então, existem vários autores de autoajuda, filósofos, né, educadores que buscam fórmulas, mas o Espiritismo afirma e reafirma que o mais importante é a educação dos nossos sentimentos. É um ensino-aprendizagem de exercícios teóricos práticos a todo dia, a toda hora, que promove a qualificação do caráter humano. E nós temos que destacar a dicotomia que existe entre o egoísmo e o amor, e a inter-relação entre ambos para analisar esse processo de educação dos sentimentos. Então, se observarmos bem a vida, descobriremos que no nosso dia a dia, ou melhor, nas nossas ações, né, elas são sempre norteadas por altos e baixos, né, em termos de ânimo, em termos de tentativas de acertar, numa busca desenfreada pelo bem-estar, pela felicidade. No entanto, por sermos peregrinos na evolução espiritual, ainda conduzimos conosco resquícios que necessitam serem educados. Para isso nós reencarnamos, né? Para fazer a nossa reforma íntima, então elevar as nossas virtudes, descobri-la, tirar os véus que estão sobre elas e diminuir as nossas dificuldades, os nossos defeitos, né? Então existe uma larga diferença entre ser civilizado e ser moralizado. Então a maioria de nós é civilizado, mas nem todos nós estamos moralizados, né? E o primeiro passo para a conquista dessa moralização seria transformar esse egoísmo e orgulho em amor, trabalhando contra, né, para diminuir a ambição, o orgulho, o ódio, a maldade, o ciúme, todos esses sentimentos baixos, né, que se desdobram em inúmeros descendentes nocivos, podendo conceituar egoísmo como uma força magnética de redução que diminui as capacidades biopsicossociais e espirituais dos seres humanos. Mas como seria o caminho da reversão energética, né, desses sentimentos? Ora, deixando sobressair o antídoto do egoísmo, que é o amor, em suas equivalências positivas, experienciando então a humildade, a autoconsciência, a fé, a gratidão, a justiça, a piedade, a prudência, a benevolência, a indulgência, a obediência, a resignação, a afabilidade, doçura, a solidariedade neste momento, né? Paciência e fraternidade. E muitas outras virtudes, né? Não de forma passiva, apática, mas promovendo o amor em contraposição ao egoísmo, como força magnética de expansão que promove o aumento das capacidades essas que eu falei, psicossociais, espirituais do ser humano, né? Então, todo sentimento, ele é uma força energética, magnética, qualificativa das nossas ações, né? Tudo na natureza é neutro. E o homem é que vai dar, desde o fluido cósmico universal aqui que é neutro, nós é que vamos dar a qualificação positiva ou negativa, né, aos nossos sentimentos. E ao próprio fluido cósmico universal. Quantas vezes nós estamos num lugar, sentimos uma energia ruim? Porque tem pessoas ali que estão vibrando e tornando aquele fluido cósmico universal pesado, né? Uma faca pode ser
um útil utensílio doméstico, coadjuvante de uma deliciosa culinária, ou uma arma que mata e destrói. Assim como a bomba extermina nações, mas a de cobalto salva enfermos de câncer. Né? Até o mesmo avião que minimiza a distância é utilizado, como foi, né, na bomba atômica, como um assassinato coletivo, né? Enfim, todos os sentimentos bons ou menos bons estão dentro de nós. Cabe a cada um saber processar e irmos combatendo aqueles aspectos que reduzem as nossas potencialidades, burilando e transformando os nossos sentimentos com uma expansão da energia benéfica, cristalina, a energia crística, né, e engrandecedora do ser. Observemos que quanto mais bombardearmos um recipiente com água limpa, a sujeira vai automaticamente desaparecendo para ceder espaço à limpidez. Assim façamos com as nossas atitudes, enraizando condutas salutares através de hábitos saudáveis para expulsar os empecilhos ao nosso crescimento espiritual. Então, a educação dos sentimentos, ela ajuda na percepção do indivíduo em relação a si mesmo e aos outros, favorecendo o autoconhecimento e a autocrítica. A gente não se conhece, né? Incrível, né? Como se trata de uma proposta no campo também da psicologia, né? Junto com a espiritualidade, né? A gente teria que fazer reflexão aqui do quanto será realmente importante essa questão de conhecer a si mesmo. É fundamental, né? Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates, né? 650 anos antes de Cristo, né? E Emmanuel nos esclarece dizendo que se alguém deseja sinceramente se aproximar com Jesus, lance fora de si a capa do mundo transitório, sem máscaras, e apresente-se ao Senhor tal qual ele é, né? Com suas qualidades, seus defeitos, burilando esses defeitos e eliminando, né? E burilando mais as qualidades, né? A pessoa que você realmente é por inteiro, com suas virtudes e dificuldades, sem subterfúgios, né? Sem máscaras, sem escaramuças. E aí nos deparamos com a profunda questão, né? Quem realmente eu sou, né? A doutrina espírita tem nos ajudado muito nesse sentido do autoconhecimento, porque senão nós ficaríamos no materialismo e aí a gente se envolve com o nosso entorno, com as coisas do dia a dia e esquece do essencial, né? Que é se autoconhecer para se autoeducar. Sabemos que o espiritismo é o facho de luz que faltava aos raciocínios dos homens materialistas, com respostas para grandes questões da vida, que é essa: de onde viemos do plano espiritual, para onde vamos, de volta ao plano espiritual. Qual a causa das desigualdades, né, sociais, qual a razão da nossa existência. Percebemos, no entanto, que a questão do autoconhecimento ela é individual. Cada um tem que fazer o seu processo, né? Eu sou a soma das minhas experiências, das bagagens que eu trago. Se cada um perguntar a si próprio qual o objetivo essencial da minha meta reencarnatória, em que estágio de evolução eu me encontro, o que eu espero para mim após a minha desencarnação, quase sempre ouvirá respostas evasivas de si mesmo. Porque, em geral, nós não estamos habituados a filosofar conosco mesmo. Não nos conhecemos. Aí chegamos ao tema proposto, né, para este momento de hoje, que é a educação dos sentimentos, através do conhece-te a ti mesmo, da reforma íntima, e daí tu merecer ser feliz, né? Então, vamos educar os nossos sentimentos a tempo, né? Kardec, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta do Espírito de Verdade é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente ainda em conhecer a nós mesmos, qual o meio de nós conseguirmos isso, né? Então, monitorando algumas obras espíritas, nós notamos que nos últimos anos seus autores têm insistido exatamente nesse campo de ligação da psicologia com o espiritismo, né? Tais como as obras de Joana de Ângeles, né?
ditadas normalmente por Divaldo, do Hamed, que é este, né, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que tem. Este aqui fala, na imensidão dos sentidos, esse aqui fala mais de mediunidade, tá? Mas tem o Renovando a Atitude, tem As Dores da Alma, tem o Conviver e Melhorar, todas as obras que eu já li, mas eu não tenho aqui, né? Então, muito importante, muito boa, sabe? A indicação da gente ler as obras do Espírito Hamed através da psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, né? Também tem do Cícero Pereira, do Hermâncio de Foix e de tantos outros, né? E da psicossociologia também, né? Da filosofia, de tantas áreas, né? Então, nós poderíamos tentar resumir aqui, dizer que nós temos assim um eu visível, né, que constitui o nosso comportamento em muitas atividades conhecidas por nós e qualquer um que nos observe. Este comportamento varia grandemente conforme a nossa estimativa do que é correto em um ambiente específico com diferentes grupos de pessoas. Na psicologia junguiana, por exemplo, trata-se da persona, um complexo funcional que passa a existir por razões de adaptação ou conveniência pessoal. Essa área revela aquilo que os nossos parentes, amigos, companheiros de jornada conhecem de nós, que consideramos assim meio óbvio, tais como a maneira de falar, a nossa atitude geral, alguma das nossas habilidades, gostos, interesses, pensamentos, ideais sociais, religiosos, políticos, né? Que formam então aquela personalidade que a gente externa, né? O eu visível, né? Mas nós temos também, né? Percebido pelos outros, né? Dos quais nós já estamos cientes desses comportamentos, né? Por exemplo, algumas manifestações nervosas, nosso comportamento sob tensão, nossas reações agressivas em relação a subordinados, muitas vezes o desprezo por aqueles que discordam das nossas opiniões e atitudes, etc. Podemos também especular por que estes padrões de comportamento permanecem desconhecidos para nós e, no entanto, são óbvios às outras pessoas, né? Então a gente está querendo esconder, né, numa nuvem de fumaça, né? Há evidência de que é nessa área que frequentemente somos mais críticos com o comportamento dos outros, sem percebermos que estamos nos comportando justamente dessa forma. Só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois, mas se vós mesmo não o vedes, outros o veem por vós. De sorte que então sois censurados pelos homens que de vós se riem por detrás e pelos espíritos. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 21º, no item 4, tá? E nós temos também o nosso eu secreto, né? Que representa as coisas sobre nós mesmos, as quais nós conhecemos, mas queremos esconder dos outros. Essas podem variar desde assuntos inconsequentes até os de grande importância. Numa situação fechada ou relativamente autoritária, é provável que haja muito mais desse aspecto do que numa situação aberta. É um cuidado natural na preservação do eu, por não saber o indivíduo se ele será aceito pelo outro ou pelo grupo na forma como é totalmente. Então ele toma esse cuidado e se exacerba e o indivíduo se distancia exageradamente do seu verdadeiro eu. Deixa de ser autêntico e fica conhecido como dissimulado, né? A dissimulação o que é? É o orgulho nas aparências. Então nos esforcemos por ser quem somos realmente, sem receio, sem dissimulação, amando-nos como somos. E nós temos então o nosso eu também desconhecido, né? Que inclui coisas das quais o indivíduo próprio, nós mesmos, não estamos conscientes, e nem os outros também, que se constitui das nossas memórias de infância, das nossas bagagens, que manifestam-se muitas vezes em sintomas neurofisiológicos, né? A metafísica da saúde fala muito disso, em potencialidades, em tendências latentes que nós temos dentro de nós, como está no livro Educação do Sentimento, das múltiplas inteligências dos quais a gente não se apropria da maioria dela. Está no nosso inconsciente profundo do nosso eu, ou seja, na memória indestrutível do espírito imortal.
E segundo a Joana de Ângeles, né, esse espírito venerando, ela diz que o ser é a manifestação do pensamento divino que o criou para a vigorosa realização de si mesmo. Desse modo, é necessário deixar de ignorar o seu mundo interior. Não podemos, né? O nosso inconsciente, mergulhado no abismo de si mesmo, tem que se autorrevelar, né? Preferencialmente sem traumas ou choques, sem ansiedades ou inquietações, num processo de individuação. Mas se vier com esses traumas e choques, educar esses sentimentos e buscar ajuda, né? Em áreas algumas modificações podem ser conseguidas quando os indivíduos passam a trabalhar junto com o espírito de cooperação, de tolerância e humildade. Estamos todos encarnados e desencarnados nessa busca de superação e enfrentamento com as nossas imperfeições milenares, né? De encarnação após encarnação, e não será num salto que nós venceremos a grande e demorada luta do aperfeiçoamento, né? Então, dentro do conhece-te a ti mesmo, né, esse autoconhecimento, a frase deixada por Sócrates, né, foi colocada na parede do templo de Apolo em Delfos, né, e varou os séculos com a finalidade de alertar os homens para a necessidade desse despertar. Os estudos de quem eu sou, de onde vim e para onde eu irei eram levados tão a sério pelo pai da filosofia grega que ele permanecia em recolhimento interior e por horas seguidas na busca do autoconhecimento. Essas questões filosóficas permanecem, porque Sócrates e Platão são percursores do espiritismo, né? Permanecem até os nossos dias e tumultuam a vida das pessoas da sociedade contemporânea. Observar que o meio prático e eficaz para o homem se melhorar, resistir ao mal, é o autoconhecimento. E isto ele vai conseguir só se conhecendo profundamente. Saber quem ele é, quais as suas obrigações consigo mesmo, qual o seu papel na encarnação, qual a sociedade em que ele trabalha e labuta, né? Ele necessita estudar mais para saber a respeito das suas emoções e sentimentos, a respeito do seu psiquismo e de como realizar as transformações necessárias em sua vida. Então, isso tudo tange a nossa educação moral, né? Então, nós temos várias frases aqui de grandes pensadores. Eu vou tirar pouquinhas aqui, ó. Paulo, né, o apóstolo Paulo, em Coríntios 1, né, no capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, ele já estava repetindo, né, o conhecimento de Sócrates. Gandhi nos deixou uma das tantas frases famosas: é o sofrimento, e só o sofrimento que abre no homem a compreensão interior. Nós não devíamos aprender pelas dores, e sim pelo amor, né? E aqui então existe número. Buda diz que nós temos que dominar o egoísmo para atingir a suprema felicidade, e por aí vai, né? Vários pensadores, não podemos parar muito, né? Então, uma breve reflexão sobre as emoções, né? A palavra emoção vem da junção de es, que quer dizer para fora, e motion, que é mover para fora, né? A emoção. Ela é resultante de processos mentais e físicos veementes ou excitados. As emoções aparecem no ser humano através do sistema natural da evolução do seu psiquismo. A reação da mente a um evento agradável ou desagradável provoca um estado mental veemente ou excitado, que são as emoções. Pode citar o seguinte exemplo: o ciúme, por exemplo, é uma combinação de medo até imaginário, da tristeza e da ira. O indivíduo, ao sentir ciúme, imagina situações desfavoráveis a ele, e isso lhe dá tristeza, né? Quando ele julga que está coberto de razão, mesmo que não esteja, surge a ira, como um trovão na alma, produzindo sofrimento. Então, a mente emocional possui as seguintes características: rapidez, né? As emoções às vezes são mais rápidas do que a razão e não são boas conselheiras, né? É comum termos uma emoção inferior, como ira, medo, etc., e nos arrependermos dos atos que a gente teve naquele breve momento, né? De uma reação intempestiva, né? Isso acontece porque a razão é mais lenta, né? E não houve o tempo necessário para uma menor análise do evento que suscitou aquela emoção na gente, agradável ou desagradável, né? A lógica racional, né? As emoções têm a sua própria razão. Significa dizer que nem sempre nós sabemos por que nós estamos reagindo dessa ou daquela maneira
a um determinado evento. São reações irracionais, né? Que surgem assim, né? A certeza. As emoções trazem consigo um forte senso de certeza. Isso quer dizer que elas se amparam nos paradigmas existentes no interior de cada um de nós. Esses paradigmas representam toda uma construção de conhecimentos e experiência da pessoa que ela traz consigo, encarnação após encarnação, como um fórum da verdade dela, né? Respostas físicas, né? As emoções são traduzidas através de expressões faciais, do fluxo sanguíneo, do coração acelerado ou calmo, né? Escolha das emoções. No geral, nós não escolhemos as emoções, elas afloram, acontecem, né? Mente associativa. Certos pensamentos disparam determinadas emoções na gente. Significa dizer que apenas a lembrança de um fato, a visão de alguma coisa, a troca de ideias a respeito de certos assuntos ou de qualquer outra coisa que possa ter correspondência com a nossa vida presente ou até um gatilho de vidas passadas, poderá disparar as emoções atinentes aos elementos mentais que estão pululando na nossa mente, né? E passado no presente, né? Então a mente emocional reage ao presente como se fosse o passado. Por exemplo, os fatos desagradáveis do passado ficam arquivados e poderão permanecer como um estado potencial e latente de desenvolvimento de certas emoções, né? E aí, então, nós só queríamos fechar com as expressões que a gente usa muito, que é estado de espírito, né? Para diferenciar ele de temperamento, né? O estado de espírito corresponde ao dia que nós estamos. Estamos, às vezes, num dia negro lá, então nós estamos rabugentos, irritadíssimos. Estamos num outro dia que a gente acorda vendo o mundo cor-de-rosa, né? Então, isso é estado de espírito. Agora, temperamento é um estado mais perene, que tipifica a maneira de ser do indivíduo, como a melancolia, pessoas que são tímidas, pessoas que são extrovertidas, né? Pessoas que estão sempre animadas, outras mais depressivas. Então, os distúrbios emocionais correspondem às depressões, às ansiedades crônicas e aos demais comportamentos psicológicos descritos na literatura especializada. E aí nós temos que falar da última coisa que é fundamental, que é vontade. Nós temos que dar muita importância à vontade na visão espírita. O estudo do tema vontade tem despertado uma série de elementos interessantes que são significativos. Isso porque ninguém educará o sentimento se não tiver a vontade forte de fazê-lo. Por exemplo, é mais fácil obter a calma através de uma imaginação. Imaginar-se num lugar aprazível, embaixo de uma cachoeira, no campo, na praia, do que queira ficar calmo, né? Então a visão espírita da vontade vai mais fundo nessa questão. E Emmanuel, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, disse que a mente humana possui vários setores: os desejos, a inteligência, a memória, a imaginação e tantos outros, mas que acima de todos eles está o gabinete da vontade. Disse ainda que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da nossa ação mental. Ela é o leme que dirige o barco das funções psíquicas, levando para este ou para aquele rumo, e que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, para fazer com que o espírito mude de verdade, assuma compromissos e seja feliz. Então a vontade é uma função importante do espírito, né? Além de nós cultivarmos o perdão, a caridade, a bondade, a humildade, o amor, a justiça e a caridade, né? Poderíamos ficar então aqui só com uma última reflexão de Chico Xavier, onde ele diz: não somos amados pelo que ensinamos com a boca, mas sim o que realizamos com o coração. Não queiramos depressa o que Deus está esperando acontecer. Não podemos nos impor a ninguém. O tempo é que vai nos modificar aos poucos. E assim, meus irmãos, espero que tenha sido de grande proveito para vocês essa reflexão que a gente fez rapidamente sobre a educação dos sentimentos, e tem uma vasta bibliografia espírita a respeito do tema. Que todos tenhamos uma semana de paz, de amor, de esperança, de fé nesses tempos tão difíceis. Possamos ser aquele ombro amigo, o lencinho que enxuga as lágrimas, o conforto dos nossos irmãos espirituais. Então, uma boa semana a todos, tá? Que tenham todos, então, um descanso benéfico, necessário, e aproveite esse tempo
né, da pandemia, do isolamento, para estudar e realmente tentar esse autoconhecimento, né, a educação dos seus sentimentos. Paz e luz a todos, que assim seja.